Quando um pai fica sabendo, o filho chega e se declara, ele falou, primeiro quem precisa ser tratado é o pai. Para poder ajudar o filho. Sim, para saber como chegar, da forma que vai chegar, com Exatamente. quais palavras, né? Ele fala de um luto, porque isso é como se o pai estivesse enfrentando um luto com o filho. E ele fala uma coisa muito legal, que até eu falei para o pastor Felipe, que eu já tinha ouvido, mas não como ele disse. Ele falou assim, ó, todo pai tem um filho real e tem um filho ideal na cabeça. Então ele tem um filho real, tem um filho, mas na cabeça tem um ideal. Ele falou, você só vai tratar bem o filho real quando você sepultar o ideal, porque o ideal não existe. E aí ele fala do sepultamento do filho ideal e do luto. Para você assumir o real agora. Esse é o real. E é desse que eu sou pai. Esse aqui não existe. Nossa, pastor, o senhor tem um grande exemplo, né, dentro de casa, dos teus filhos, da tua família, mas a gente também tem visto dentro da própria igreja pessoas que são conhecidas, ou pastores, ou cantores, que têm um ministério sólido e às vezes está enfrentando dentro da família um filho, uma filha que está completamente desviado, ou às vezes envergonhando o evangelho, lutando completamente contra as palavras da Bíblia. No seu ponto de vista, aonde existiu uma negligência, talvez por parte de pais, ou é impossível a gente julgar aonde foi que isso foi um erro na educação, um erro no exemplo dentro do lar, ou é uma maneira do diabo estar lá também querendo destruir o seu lar e... Bom, o que eu explico sempre, né, para os pais, eu não quero ser irresponsável em relação a isso também. O que eu explico sempre? Quando a gente faz a lição de casa da melhor maneira possível, a probabilidade dos filhos darem errado é menor. Concorda? Se a gente fizer a lição de casa direitinho, desde o berço, dedicar tempo, ensinar, levar com a gente. Agora, isso não é a garantia que vai dar certo. Por quê? Porque chega em um determinado momento e com uma determinada idade, eles vão ter que escolher. Eu tenho uma mensagem que eu ministro sobre o pai do filho pródigo. Entendeu? Onde eu começo falando assim, ó, nem tudo na família sai como nós planejamos. Quem planeja ter um filho assassino? Quem planeja ter um filho drogado? Quem planeja ter uma filha prostituta? Quem planeja ter um filho ateu? Ninguém planeja. O pai do filho pródigo não planejou o filho saindo de casa. Não. E olha, quando Jesus falou a parábola do filho pródigo, ele estava desenhando o caráter de Deus como pai. Agora eu pergunto, os dois deram certo? Pelo contrário. Só que é o seguinte, esse primeiro que por um momento deu errado, voltou, se reconciliou, pediu perdão, e o outro eu acredito que o pai continuou tratando dele em casa. Então o fato de eu ser um bom pai não é a garantia que todos os meus filhos vão dar certo. Agora, é claro, quando os pais fazem bem feito, a probabilidade de um filho dar errado é menor. Eu encontrei uma mulher, ela falou, pastor, a minha história é interessante, porque eu tenho 9 irmãos e eu sou a 10ª filha. Todos os meus irmãos são pastores. Eu sou a única mulher esposa de pastor. Eu disse, eu tenho que conversar com seu pai. Nossa, você conheceu o molde. eu tenho que conhecer seu pai. Então, por quê? Aí ela me contou como é que o pai fazia na criação, culto doméstico e tal. Então, vou repetir, o fato de a gente fazer um trabalho bem feito não é a garantia que todos darão certo, mas a probabilidade de dar errado é menor. Pastor, e no caso de uma pessoa, né, que está lá diante de um ministério e se ela foi pega em adultério, um pastor ou a esposa do pastor, como funciona isso diante da igreja? Ela nunca mais pode ser pastor? Como que funciona?
A questão das regras da igreja. Cada igreja tem um critério e tal, mas eu vou falar como eu penso, né? À luz das Escrituras. Sim. Eu penso assim, ó, se um pastor comete um adultério, um deslize moral, se arrepende, certo? Se arrepende, confessa isso dentro da igreja, por exemplo, porque a igreja ficou sabendo e foi um escândalo, e ele confessa, e ele diz, eu quero ser tratado. Ainda que seja 1 ano, 2 anos, eu quero ser tratado. E ele vai para um tratamento. E a igreja lida com isso com responsabilidade e ao mesmo tempo com amor, certo? Ele se recolhe, sai da frente da igreja, passa pelo processo de restauração, de repente amanhã ele pode voltar a ser um pastor, como Davi. Agora, quando esse pastor, ele se envolve com uma irmã da igreja, abre mão da esposa, dos filhos e assume esta pessoa, na minha maneira de ver, ele não tem mais autoridade moral para exercer governo na igreja. Ele não tem mais autoridade moral para exercer. Ele pode ser crente, ele pode de repente ser um voluntário, tá? Mas ele não tem mais autoridade moral para exercer governo na igreja. Aí você que está me ouvindo pode dizer, Josué, mas você é radical. Jesus era radical. Ele falou assim, ó, se a sua mão direita te faz pecar, corta. Isso é radicalidade. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca. Isso é radicalidade. Entendeu? E a Bíblia diz que o caminho é estreito, pô. Mas que conduz à vida. E largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Então o evangelho é radical. Dentro da igreja, quais são os maiores deslizes que o senhor tem percebido nos últimos tempos? É o esfriamento dos líderes, é o esfriamento dos fiéis, é essa relatividade, essa, às vezes, falta de exortação para que seja mais bem recebida a palavra? Onde o senhor percebe que está se esfriando, né, a igreja, a falta da santidade, às vezes? O Hernandes Dias Lopes bate muito nessas questões, né? A igreja precisa ser cristocêntrica, a igreja precisa ser bíblica, né? E a igreja precisa ser uma família, né? Não pode. Alguém disse, o grande problema é que a igreja, para muitos, virou um grande negócio, né? E quando a igreja se torna um grande negócio, já não é mais interessante falar o que as pessoas precisam ouvir, mas falar o que as pessoas gostam de ouvir, porque elas têm que dar resultado financeiro para a igreja. E esse é o grande problema. E principalmente quando a igreja deixa de ser cristocêntrica, para colocar o homem no centro. Então, quando o homem passa a estar no centro, roubando o lugar que é de Cristo, Cristo é posto para fora. E aí é para essa igreja que Jesus mandou uma carta dizendo, vocês dizem, rico sou, estou enriquecido, nada tenho falta, mas aos meus olhos vocês são desgraçados, pobres, cegos e nus. Eu não estou aí. Entendeu? Então a igreja precisa ser cristocêntrica, precisa ter biblicidade e não pode se tornar negócio, entendeu? Precisa ser vista como a noiva do Cordeiro. Então, por exemplo, qual foi a última vez que você ouviu uma palavra chocante sobre santidade? Uma palavra chocante, assim, sobre arrependimento. Arrependei-vos, né? Hoje você ouve muitas mensagens de autoajuda, motivação, prosperidade e tal. Então eu penso que isto vem comprometendo a saúde da igreja teologicamente. Por isso que alguém diz que nós temos uma igreja tão grande como um oceano, mas teologicamente tão rasa quanto uma piscina. Esse é o grande problema. É a falta de santidade, né? A falta de consciência. Eu falo que a gente pode dar todas as palavras de motivação, mas se não tiver
Cristo, elas não vão levar a salvação, elas não vão levar o propósito. Não é autoajuda, é ajuda do alto, né? Não, eu também não sou contra. Eu acho que é importante você trazer palavras de motivação. É importante você motivar as pessoas, colocar as pessoas para cima. Mas tem que haver um equilíbrio. O pecado tem que continuar sendo combatido. Sim. O arrependimento é uma disciplina espiritual que tem que continuar sendo pregada. Sim. Entendeu? Sim. Eu acho que isso nós não podemos nos esquecer.